Fotografia de longa exposição. Você sabe o que é isso? Como fazer? Não? Então fica comigo que o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Salve, salve galera! Jonato Figueiredo aqui na área. O vídeo de hoje é para falar sobre a fotografia de longa exposição. Eu vou estar explicando um pouco o que é e como chegar nesses resultados. Mas antes da gente partir para o conteúdo, lhe convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Peço encarecidamente que você deixe aquele like para ajudar a gente e que você ative o sininho para receber novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. A fotografia de longa exposição é uma das várias técnicas que a gente tem na fotografia e é uma das que eu particularmente mais gosto. E você consegue ter resultados como esses que estão aparecendo agora na tela. Eu sei que parece montagem, mas não é. É um resultado que você consegue utilizando e configurando a sua DSLR de maneira correta. Para que a gente possa entender como chegar nesses resultados, a gente precisa relembrar de um dos pilares básicos da fotografia, que é o tempo de exposição ou velocidade de obturador, chame como você quiser chamar. E como é que isso funciona? A maioria das câmeras DSLR possui uma velocidade de captura ou tempo de exposição máxima que vai ali de 1/4000 a 1/8000. Quanto maior o tempo de exposição ou a velocidade de captura, menos luz você tem incidindo no sensor da câmera e, consequentemente, você tem uma imagem um pouco mais escura. Em contrapartida, quanto menor o tempo de exposição, mais luz você tem atingindo o sensor da câmera e, consequentemente, mais luz você tem no resultado final das fotografias e você tem resultados como esses que estão aparecendo aí na tela. O que acontece? As câmeras DSLR possuem um tempo mínimo de exposição que vai ali de 1 segundo a 30 segundos. Um exemplo, se você coloca um tempo de exposição de 10 segundos, o que isso significa? Significa que o sensor da câmera vai ficar exposto durante 10 segundos. Ele vai ficar ali aberto, captando toda a luz que tem no ambiente e você consegue ter resultados como esse que vai aparecer agora aí na tela. Eu sei que parece montagem, mas não é. Você consegue literalmente captar a luz das estrelas utilizando um tempo maior de exposição ou um tempo maior de captura, por exemplo. Uma coisa que você precisa entender é que para fazer esse tipo de fotografia você precisa utilizar a câmera estática em um tripé. Por quê? Porque quanto menor o tempo de exposição, mais suscetível a tremidos e borrões a imagem vai ficar. E um exemplo, uma pessoa não consegue passar, por exemplo, 30 segundos com a câmera na mão sem tremer. É humanamente impossível. Então, para fazer esse tipo de fotografia, saiba que você vai necessitar de um tripé para deixar a câmera paradinha, captando ali durante os 10, 15 ou 30 segundos de exposição para que você tenha a imagem congelada e tenha resultados satisfatórios. Sobre os equipamentos que você necessita para fazer esse tipo de fotografia. Já falei que o tripé é indispensável, tá? Se você não tiver um tripé, você pode, por exemplo, apoiar a câmera no chão ou apoiar a câmera num parapeito. O importante é que você deixe a câmera estática. A câmera não pode tremer, porque quanto menor o tempo de exposição, mais suscetível a borrões a fotografia fica. Então, vamos lá. Tripé é o primeiro equipamento indispensável. Você vai precisar de uma câmera DSLR, onde você consiga alterar parâmetros como abertura, ISO e velocidade de captura ou tempo de exposição de forma manual. Hoje você tem celulares que conseguem fazer isso, então esse tipo de fotografia você consegue fazer com alguns celulares mais modernos, onde você consegue alterar o tempo de exposição, abertura e ISO. E, preferencialmente, você vai precisar se afastar um pouco dos centros urbanos, do centro da cidade. Por quê? A luz dos centros urbanos acaba ofuscando a luz do céu. Então você não consegue, por exemplo, visualizar as estrelas a olho nu. Então você precisa se afastar um pouco do centro urbano para que você tenha resultados como esse que está aparecendo aí na tela. Isso é o céu, esse é um dos braços da nossa galáxia
da Via Láctea vista em um ambiente totalmente escuro. Percebam que é uma imagem que chega até a tirar o fôlego. E outra coisa muito importante, como você vai se afastar um pouco dos centros urbanos e vai precisar ir, por exemplo, um pouco mais para o interior, nunca, jamais faça esse tipo de fotografia sozinho, por motivos óbvios. Você pode ter o seu material, o seu equipamento subtraído, você pode ser assaltado. Então é interessante que você vá sempre acompanhado. Então chama um colega, chama até mesmo 2 colegas, mas jamais vá sozinho, porque você vai estar saindo com câmera, com lente, com tripé e você pode ser assaltado ou até mesmo outras situações, né? Você sabe que hoje em dia a violência está do jeito que está. Então, recapitulando, tripé, câmera ou celular, você vai precisar se afastar um pouco do centro urbano para que você consiga visualizar melhor a luz das estrelas. E hoje eu vou mostrar para vocês na prática como é que isso funciona. Eu estou saindo agora para acampar, eu faço parte de um grupo de acampamento e hoje eu chamei um amigo meu que faz parte desse mesmo grupo, ele também é fotógrafo, e a gente vai acampar na beira do rio, aqui na cidade. E lá eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente faz as fotografias e agora eu vou falar um pouco sobre as configurações. Nesse tipo de fotografia, como eu já disse, você vai utilizar um tempo de exposição ou um tempo de captura maior, seja 10 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Você vai trabalhar com o ISO um pouco mais elevado e eu te aconselho a começar ali entre 1000 e 1600 de ISO. E a abertura de lente, a abertura de diafragma não vai fazer tanta diferença porque você vai estar utilizando um tempo de exposição maior. Então você pode, por exemplo, utilizar tranquilamente a lente do kit, que é uma lente escura, entre aspas. Porém, se você tiver uma lente com abertura de 2.8, por exemplo, você pode deixar ela em 2.8, tá? Você pode diminuir o ISO para ter um pouco mais de qualidade de imagem, então você pode trabalhar com ISOs até 800 ou 1000 e você só aumenta o tempo de exposição, você pode utilizar até os 30 segundos, por exemplo. Sobre as lentes, dá para fazer com qualquer tipo de lente, pessoal, com a 50mm, com a 100mm, com 80. Porém, para esse tipo de fotografia eu acho mais interessante lentes grande angular, porque você vai ter um quadro mais aberto e você vai conseguir pegar mais coisas, tá? Abranger mais coisas no quadro e ter resultados mais interessantes, como essa fotografia que vai aparecer para vocês, por exemplo. Sobre a composição, esse tipo de fotografia é interessante que você adicione outros elementos para que você passe aquele aspecto de grandeza, né? Por exemplo, você pode fotografar uma pessoa próxima a um carro e ao mesmo tempo pegar o céu com as estrelas. Então você tem 2 elementos, você tem um elemento terrestre e você tem a grandiosidade do céu. São fotografias que, pelo menos para mim, tiram o fôlego. Fazer só uma fotografia do céu é legal, é interessante, mas eu te aconselho a colocar outros elementos como objetos, pessoas na composição para que você tenha resultados mais satisfatórios. Já falei demais. Estou saindo agora para o acampamento e eu vou mostrar para vocês na prática agora como é que funciona. Então, vamos lá. Salve, salve galera! Jonato Figueiredo aqui na área de novo. Estou aqui na beira do rio e agora eu vou mostrar na prática como é que a gente faz as fotos de longa exposição. Como eu já disse, você precisa se afastar um pouco do centro urbano para que você consiga fazer essa foto de maneira correta, porque as luzes dos centros urbanos acabam ofuscando um pouco as luzes das estrelas. É uma pena que vocês não possam ver, o céu aqui está lindo. E eu vou fazer algumas fotografias de longa exposição para que vocês entendam na prática como é que funciona. Eu vou utilizar a Nikon D700 com a lente 24-70mm e vou também utilizar a D7100 com a 1750 para vocês verem como é que fica. É importante que você utilize lentes grande angulares para que você tenha uma área, um quadro um pouco mais aberto e fica muito interessante nesse tipo de situação. Como configurações eu vou utilizar o ISO, começar com o ISO ali em 1000, vou começar com 15 segundos no tempo de exposição ou velocidade de captura e vou também utilizar a abertura de 2.8, porque em algumas situações eu vou fotografar pessoas
E para que não fique tremido, eu vou abrir um pouco mais a abertura do diafragma e diminuir o tempo de exposição, deixar ali entre 15 e 10 segundos para ter a pessoa congeladinha também. Outra coisa muito importante que eu já falei no vídeo é que você precisa estabilizar bem a câmera utilizando um tripé, para que você não tenha a foto tremida, borrada, porque você está utilizando tempos de exposição menores. Se a sua câmera tiver, por exemplo, estabilizador de imagem, desliga o estabilizador, porque como a câmera já está em cima do tripé, você não precisa desse recurso. Então vou precisar desligar as luzes agora e saca só o resultado que a gente conseguiu. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true. You walk a lonely road. Oh, how far you are from home. Morning air, believe, and you will find your way. Morning air, along the air, a promise lives within you now. May it be. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse conteúdo. E se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se já for inscrito, compartilha com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você faz com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que semanalmente nós temos vídeos novos aqui na área, tá certo? Muito obrigado pela força. Por hoje é só. E até mais.